Então, vamos começar. Vou dar alguns recadinhos para vocês antes da gente iniciar aí o nosso assunto, que é o A3 Express, né? Aqui comigo tá a Simone Angélica, lá da Quali Rede. Ela vai se apresentar para vocês daqui a pouquinho. E eu queria só falar para vocês que essa live ela vai ficar depois lá no nosso canal no YouTube, né, no Femilin. Então, quem não conseguir assistir aí até o final ou quiser indicar para alguém depois, né, fica à vontade, vai estar disponível amanhã, depois do meio-dia lá no nosso canal. E queria falar com vocês que semana que vem a gente vai ter a última live aí, né, do Mulheres no Lean, dessa série. Não vai terminar, a gente continua fazendo live toda terça-feira às 19. Semana que vem eu divulgo uma nova agenda para junho com outros convidados. E semana que vem, para encerrar com chave de ouro, eu vou receber a Tabata Yokomizo, que é lá da Toyota Boshoku, que é uma empresa da Toyota que praticamente ninguém conhece, eu não conhecia, e ela vai falar um pouquinho para gente sobre cultura Lean dentro da Toyota, beleza? Bom, então vamos começar. Se pode se apresentar aí, fica à vontade. Então tá, meu nome é Simone, né? Como a Fê falou, primeiro agradecer o convite da Fernanda, né, de fazer parte dessa live e falar um pouquinho de Lean. E super interessante, eu assisti uma ao vivo e outras depois, e achei bem legal a participação e a conversa, então a ideia é ser uma conversa leve mesmo. Eu estou em Florianópolis, né? Estou falando de Florianópolis, moro aqui há 2 anos, vim de Joinville e trabalhei na indústria. A Fê perguntou um pouquinho, né? Só para falar bem rapidamente da minha vida, né, profissional. Então, vim da indústria, né, de uma empresa chamada Termotécnica, que trabalha com plásticos, depois para a área de educação. Então, na Unisociesc, que faz parte do grupo Anima, estou vendo algumas pessoas entrando na live aqui que são da Anima, né, que eu tenho saudade aí. E estou há 2 anos na área da saúde, na Quali Rede e em Florianópolis, né? Então, me saí de Joinville para Florianópolis para trabalhar na Quali Rede e mudei da educação para a saúde e bem feliz com isso. Legal. Uma mudança bem drástica, né? Da indústria para educação para saúde. Isso. Mas assim, uma coisa muito legal, na indústria aprendi muito, né? Trabalhei tanto na produção quanto na parte de processos, gestão da qualidade, que fiquei aí, né? Tenho uma carreira aí de uns 20 anos na área de gestão da qualidade. Quando eu fui para a educação, você aprende um outro lado, né? Então, na educação, na Unisociesc, eu tive a oportunidade de tanto ser analista da qualidade, trabalhar como coordenando a gestão da qualidade da Unisociesc, que tem qualidade também há 20 anos, né, certificada em gestão da qualidade, mas também em trabalhar com o EAD, né, então ensino à distância, coordenar curso de pós-graduação, dar aula para pós-graduação, dar aula na graduação. Então você tem um mundo aí, né, você trabalha num segmento que tem um mundo de oportunidades. E agora na Quali Rede, né, eu sou gestora do núcleo de gestão estratégica, mas passei pelo relacionamento com clientes. Então você também tem um mundo de oportunidades, né? Então isso eu acho que é muito legal. O aprendizado é enorme, tá? A nossa CEO, que é a Paula Bianchi, ela fala: a gente está sempre aprendendo, é só estar aberto a isso, né? Então É sair da verdade. educação, mas continua aprendendo muito, Fê. Com certeza. E é aquilo que a gente estava conversando, né? As experiências, elas se agregam, né? Tem gente que tem medo de pular de uma área, né, muito radicalmente para outra, mas eu também trabalhei num tipo de indústria, depois fui para outro completamente diferente. Hoje estou na TV Globo, que é um processo único. Eu nunca vou ver isso mais em lugar nenhum da minha vida. Mas é isso que você falou, a gente aprende, né? Então, sem falar que a gente, além de aprender coisas novas, a gente agrega experiências que aparentemente não tinham nada a ver, né? E a gente consegue aplicar num novo universo e a gente aprende muito mais coisas novas com isso, né? Isso, bem legal. Todo dia é um Bom, aprendizado, né? é verdade. Bom, então vamos entrar no assunto da nossa live, que eu imagino que o pessoal já esteja aí, né? Agoniado, eu também tô, eu quero saber sobre isso.
Fala pra gente, Si, o que é um A3 Express? Então, a gente busca, primeiro que assim, a QualiRede, ela tem 10 anos de empresa, então é uma empresa super jovem, mas é uma empresa assim muito comprometida, muito de gostar de experimentar, né, tecnológica. Quando a gente foi para o home office em 2, 3 dias, todo mundo estava em home office, e nós temos quase, né, 1.000 funcionários. Uhum. E ela tem algumas características, talvez por ser da área da saúde, talvez pela própria, de como ela nasceu, né? Então ela nasceu, a presidente da empresa e fundadora é a Irene, e aí a nossa CEO hoje é a Paula Bianca, e nós temos, no nosso quadro, 80% é feminino, então é uma característica da empresa, e 75% da liderança é feminina, né? É uma liderança feminina. E nós temos homens maravilhosos, né? Não é que a gente não quer, ou não é nada disso, não é protecionismo, é uma característica. E que faz parte, Aham. influencia daí, né? 35% dos cargos de gestão vieram de processos internos, então tem muito isso de valorizar também as pessoas que estão aqui, incentivar com bolsa de estudos e tudo mais. E aí, o que que Legal. acontece? Quando a gente começou o programa Lean na QualiRede, a gente tem um ano, né? Tá fazendo agora, eu estava comentando com a Fê antes, dia 28 de maio, a gente vai fazer um ano de Lean na QualiRede. Então, o que eu vou falar para vocês de uma coisa muito nova para nós enquanto QualiRede, né? E a experiência que eu tenho de Lean antes da QualiRede é de um ano e meio na Anima, né? Então, assim, um beijão pro Braubeck, né? Que é o José Brau, que me convidou para fazer parte do Lean na Anima, na época já com o Lean Institute Brasil, com o Robson Gouveia. E quando eu estava aqui na área de gestão estratégica, então a gente queria trazer alguma coisa também, processos, buscar essa eficiência, e aí nós fomos buscar algumas coisas. E ainda bem, né? A Paula Bianca concordou e disse, vamos fazer uma experiência então. Então a gente fez uma experiência que normalmente é um projeto de 6 meses para você construir o A3 Express, Aham. aliás, o A3 normal, né? Normal, né? E ter aí as ações e poder ter um resultado. Normalmente a gente fala de 6 meses. A gente conversou com o Instituto, com o Augusto, e falou: eu vou ter 3 meses porque eu preciso fazer um piloto, porque a empresa não conhece, ela não tem essa característica, então a gente vai ter que apresentar para ela. Ele falou: não, eu topo. E aí a gente começou, e quando ele veio, o Augusto, ele falou assim, agora eu quero fazer um convite para vocês. Como vocês querem, gostam de experimentar, eu quero fazer um convite. Eu quero trazer um pouquinho do ágil, né? Vamos falar um pouquinho de Agile aí? Então vamos trazer o pensamento A3, a filosofia Lean, né? Que é muito bonita, que tem muito a Aham. trazer de ganho para a organização, mas vamos buscar também o que o ágil tem para contribuir conosco, que é o agir rápido, experimentar e o aprendizado, e a gente topou. Então, nosso primeiro projeto, que começou em 28 de maio, ele já começou com a construção do A3, então, olhando, né, o pensamento A3, e com a execução das ações olhando para o ágil. Então, falando em Scrum, falando em entrega, em Daily Meet. Então, ele tinha essa característica diferente já, né, de alguns projetos. E ele começou na QualiRede e em algumas outras empresas também. Então, ele estava experimentando e a gente aceitou, topou. E isso começou em maio. Então, em setembro, a gente finalizou o A3 e começou as ações. E aí, falando um pouquinho das ações, então a gente não trabalha com prazo, né, que é um pouquinho diferente, a gente trabalha com o Kanban mesmo, o Scrum, e a gente faz entregas, mas o que a gente define de ações, né, só para falar um pouquinho, que talvez nem todo mundo conheça um pouquinho o Aham. A3, mas Aham. no A3 eu tenho lá toda uma análise do problema, né, o levantamento das causas, estado atual e o estado futuro. E aí, para esse estado futuro, eu defino as ações que eu vou fazer. Quando a gente define as ações, estudando um pouquinho as contramedidas, as dores, nós não colocamos prazos nas ações. A gente se compromete a fazer um bloco de ações em até 3 meses, outro bloco de ações em até 6 meses e outro bloco de ações em até 9 meses. O foco é as ações que a gente se compromete de 0 a 3 e de 3 a 6 meses. Nossa, Então, que aí já é um louco! diferencial.
E como que Mas foi isso, Si? Como que a galera funciona muito aceitou bem. isso? Porque, cara, eu não consigo É uma imaginar quebra de paradigma, né? um mundo de prazos e planos de ações, né? E que tudo tem que ser para ontem. Como que você Sim. faz um plano de ação e você não tem uma data específica para entregar isso? Não tem. E assim, e uma coisa muito legal, vou dar o exemplo desse primeiro projeto que a gente fez. Então a gente iniciou na regulação, que para quem é da área da saúde, a Quali Rede trabalha com gestão de plano de saúde, sabe que a regulação é o coração, né? É muito importante na área da saúde. A gente começou com pessoas de Santa Catarina, mas já trazendo o pessoal de São Paulo e Bahia. Então a gente já começou, era um piloto, mas era um piloto já integrado. E aí, nas ações, nós, para vocês terem uma ideia, a gente saiu com 50 contramedidas desse A3, que desdobraram em mais de 300 ações. Porque eu tenho uma contramedida, vou dar um exemplo, tá? A contramedida era rever ou revisitar todas as diretrizes. Só que para fazer isso eu tenho que definir quais são as diretrizes. Então eu tenho uma série de pequenas ações que vão desdobrando. Então, se eu contar isso, dá umas 300 ações dessas 50 contramedidas. E aí, quando eu fui definir as contramedidas, a gente olhou o que a gente consegue, e aí é um pouco subjetivo mesmo, né, no sentido de, olhando a contramedida, se ela tem relação com automação ou não, o que a gente conseguia ou se comprometia a entregar até 3 meses. E aí o grupo, era um grupo de quase 20 pessoas, né, quando estava elaborando a 3, definiu as ações de 0 a 3 meses, de 3 a 6 e de 6 a 9. E nos comprometemos a fazer primeiro aquilo que vai até 6 meses. Quando a gente começou a fazer, em 3 meses a gente já estava finalizando ações de 6. Porque quando você se compromete, tu não se preocupa com a data, você quer fazer. E aí essa motivação faz com que você seja muito mais rápido. E uma coisa muito legal, Fê, é que quando eu trabalhei no A3 com a Anima, a gente já trabalhava naquele estilo do Kanban, de prazo. O que a gente fazia? Se eu não conseguia cumprir um prazo, eu renegociava esse prazo. Como eu estou trabalhando com a parte do Scrum, do que eu tenho a fazer em até 3 meses, do que eu estou fazendo, do que eu finalizei, eu não me preocupo porque eu estou fazendo sempre, então todo dia eu estou fazendo, né? E aí todo dia a gente faz a daily, então a daily é sagrada, 15 minutos, e a gente vai dessas ações desdobradas, verificando aquilo que eu estou fazendo hoje ou que eu me comprometo a fazer essa semana ainda. E a daily faz com que isso tenha ritmo. Então, desse jeito, com o ágil, a gente conseguiu fazer o quê? Depois de ter um A3 construído e bem elaborado, bem analisado, a gente conseguiu dar ritmo para a execução das ações. E em 6 meses eu puxei ações que eu tinha deixado para fazer de 6 a 9, porque a gente não conhece ainda, você não tem todas as informações. Então é difícil se comprometer com data, mas com o prazo de 0 a 3 a gente se compromete sem dor, né? Então ele flui mais fácil. Flui mais fácil. Agora uma dúvida, essas ações que vocês colocaram em formato de bloco, né? E aí vocês deram esse prazo, que foi aquilo que você falou. Vocês ainda não têm uma ideia de o tamanho do trabalho e a energia que vocês vão ter que, né, desprender ali para fazer alguma daquelas contramedidas que foram colocadas. Então é meio intuitivo. Isso aqui eu acho que dá, isso aqui eu acho que não dá. E aí você desdobra isso para um plano de ação ali mais micro, onde você faz ações que nem você falou, que depois isso se desdobrou para umas 300 ações. Esse plano de ação com as 300 ações, ele foi efetivo? Vocês sentiram que a galera realmente cumpriu? Com Ficou certeza. Buraco? Como é que foi essa? Não. É que a galera... Aí o que acontece? Né? Eu tenho que falar um pouquinho dessa primeira experiência, porque é ela que abriu as portas para todo o resto. Então, quando a gente desdobrou 50 contramedidas que geram quase 300 ações, a gente fez os Kanbans mesmo, tá? Parede, post-it, colocava o que teria para fazer. E aí, à medida que iam acontecendo as dailies, né? Todos os dias, nossa daily era 8h30, né? À medida que a gente ia fazendo as dailies, ela ia entrando no fazendo e aí no finalizado. E como eram muitas contramedidas, porque era um
projeto numa área muito grande, muito importante, e o nosso projeto era transformar totalmente a auditoria de cuidado, então muito nobre também, o nosso A3, o nosso primeiro, e a gente teve que dividir em Kanbans. Então, o que, que a gente fez? A gente criou uma figura que a gente chama de apoio, que são, né, pessoas maravilhosas que lideravam aquele Kanban com um conjunto de contramedidas, e elas ficavam em 5 andares, 8 Kanbans. Então, a gente meio que teve que dividir isso dentro da empresa, né? Nós temos 7 andares, a gente ocupava 5, né? Em 5 andares tinha um Kanban, e isso dividido em 8 apoios. Então, em alguns andares, a gente tinha mais do que um Kanban, mais do que um apoio puxando a dele. Então, cada apoio desse... Esse apoio não necessariamente era alguém da sua equipe, né? Era alguém que Não. estava relacionado ao A3 de alguma forma. A minha equipe, na época que a gente começou o projeto, né, que era, inclusive, tua xará, que é a Fernanda, né, que começou com a gente, foi contratada para participar do projeto do Lean na Quali-Rede. Então, eu tinha a Fernanda e eu. Então, 2 pessoas. E aí, na lógica do A3, a gente tem o dono do A3, que na época era uma pessoa que tinha 30 dias de Quali-Rede. Ele também veio de Joinville e veio para Floripa. No A3, a gente teve algumas coisas muito, assim, boas, engraçadas e boas na Quali-Rede, tá? A gente teve 4 pessoas que concorreram a ser dono do A3. 4 pessoas disseram, eu quero ser dono desse A3. Caramba, e uma dessas foi o Inácio, que era na época nosso coordenador da TI, que fazia 30 dias que estava na Quali-Rede. Hoje ele é gerente na área de TI, né? E ele foi o dono do A3. Que normalmente é o contrário, né? As pessoas querem fugir. Quer fugir, né? Não, mas aqui é bem diferente mesmo, tá? Então, assim, tinha 4 pessoas, inclusive uma de Salvador, né? Tinham pessoas de outras unidades e de outras áreas. A gente foi fazendo o racional para ver qual que era o melhor, né? Na lógica, quem que era o melhor. E aí ficou sendo o Inácio, que era o coordenador na época, hoje era gerente. Então, a gente tem o dono do A3, tem, né, a Gisele Halp, que é a nossa coordenadora aí da área de regulação, que é a gerente, desculpa, da área de regulação. Alguns coordenadores, alguns analistas, enfermeiro, então, muita gente comprometida. Mas os apoios, eles, na maioria, não tem nenhum cargo de gestor, não é coordenador, não é gerente, nada. Né? A maioria não são. Tem um ou outro que eram coordenadores, mas não foram escolhidos por isso. Eles foram escolhidos porque tinham uma relação mais próxima com as ações que precisavam ser tocadas, tá? Entendi. E aí a gente começou as deles, 8 Kanbans, 5 andares, e com uma coisa muito legal, que é a cadeia de ajuda. Então, a gente teve muita dificuldade, né, já vou aproveitar e vou falar. O que foi mais difícil? O rito da daily. Estabelecer horário, confirmar que todo mundo ia fazer a daily no mesmo horário, que todo mundo ia fazer a daily todos os dias, entender o que é uma daily meet, o que é você parar na frente do Kanban e dizer o que você está fazendo hoje, se você precisa de ajuda, se tem alguma coisa travando. Então, isso foi mais difícil do que fazer o A3, foi iniciar com a daily, com os ritos, tá? Depois que iniciou, inclusive, no início a gente tinha na cadeia de ajuda daily do Kanban X, apoio tal, não está acontecendo. Ia para a cadeia de ajuda. E a cadeia de ajuda, como é que a gente fez? Primeiro, o dono da ação. Então, nas ações, nós tínhamos mais de 30 pessoas envolvidas, de todas as áreas da Quali-Rede. Então, foi um projeto piloto, mas um projeto piloto que, assim, grande, amplo, né? Então, a gente tinha primeiro o dono da ação, e ele levantava a mão e dizia, eu preciso de ajuda. E aí, quando ele pedia de ajuda, quem entrava depois já era o apoio. Então, o apoio e o dono da ação tentavam resolver. Eles tinham 24 horas para resolver, senão ia para o dono do A3, que era o Inácio. Se o dono do A3 não conseguisse resolver, ia para a coordenação Link, daí nesse caso, né, era eu, né, a minha área. E aí, se não conseguisse, ia para o nosso sponsor, que nesse primeiro projeto, em função do seu primeiro, era a nossa CEO, que é a Paula Bianca. E aí, dessas 300 ações, a gente teve uma que chegou na Paula Bianca. Né? Porque daí, como tem o rito do prazo, né? Depois a gente estendeu o primeiro prazo ali, em vez de 24 horas, a gente deu 48 horas. Porque como eram 5 andares, 8 Kanbans, tinha hora que era muito, né? Tem 4 na cadeia de ajuda, aí não tem condições, né?
Então Ô, a gente Cia, mas estendeu um aí pouquinho. esses prazos, como é que vocês controlavam isso? Era função do apoio? Isso era registrado em algum lugar? Como é que você fazia esse controle? Como a daily é todos os dias, era Aham, fácil você saber, não, entrou na cadeia de ajuda hoje, ontem, né? Hoje não resolveu, sobe o nível, né? E outra entendi. coisa que a gente usou muito para ajudar, porque como eram muitos andares, muitos kanbans, é o grupo de WhatsApp, né? Então, tirava a fotinho da cadeia. No início, inclusive, Fê, era muito legal, porque assim, o pessoal fazia daily e colocava lá, daily feita, daily feita, daily feita. Então, você via lá, 8 pessoas que colocavam a fotinho, tem um monte de foto das primeiras, né? Daily feita, Aham, deu tudo certo, cadeia de legal. ajuda. Então, no início era muito isso mesmo. E aí você ia monitorando, no início, tanto a Gisele Halpe, quanto o Inácio, quanto eu e a minha, né, a equipe que era a Fernanda, a gente fazia questão de participar dos 8, né? Então era um tal de sobe, desce, andar, sobe, desce, andar. E também a preocupação de, independente de se ter uma reunião, de ter um treinamento, o pessoal saía, fazia dele e voltava. Então tem um Aham. treinamento de um dia inteiro. Saía 8h30, fazia dele. No começo demorava 15 minutos, no final já estava demorando 5, né? Fazia dele e voltava. Inclusive, quando o Augusto estava conosco, a gente fazia dele também, mantinha o rito. Estão perguntando aqui, ó, como que as ações foram monitoradas, se vocês tinham gestão à vista ou o sistema. Então, foi o que você falou, né? Vocês tinham a sala lá de vocês com Kanban, e isso tudo ficava no gestão à vista para quem quisesse, certo? Isso. Mas a gente não deixou de ter, né, o registrozinho lá numa planilha de Excel, mas mais para assim, se cair esse post-it, sumir a ação, né, vamos Aham. pensar assim, tem lá Tem o para registro, né? o registro para poder ajudar. Mas era a gestão à vista mesmo, tá? Kanban, colocando lá as ações. E uma coisa muito legal em relação às ações, que como se acompanha todo dia, todo mundo já sabia as ações, todo mundo sabe. Se eu perguntar hoje para alguém que participou do Kanban da regulação, né, das ações lá de 0 a 3, de 3 a 6 meses, eles lembram das ações, porque todo dia, né, ia falar até que ela finalizava. E aí a gente criou uma coisa muito legal, que eu não posso deixar de falar, porque senão o Daniel lá do Angelone vai me dizer que faltou, que é além da cadeia de ajuda, para ajudar no ritmo, né? É a questão do pronto, né? O que que é o pronto? E bem nessa lógica mesmo eu tenho uma contramedida que é revisar as diretrizes. Aí eu tenho várias ações, fiz todas as ações. Está pronto? Não, só vai estar pronto quando tiver disponível as diretrizes revisadas. Então a gente Legal. definia o pronto e validava o pronto com o dono da O ação. que é o Isso pronto, foi né? Porque super o pronto é muito importante. relativo, né? O que é pronto para mim não é Isso. pronto para você. Eu acho que Então, esse é aí um tem dos uma grandes coisa. problemas que a gente tem, né? Quando a gente, para qualquer tipo de plano de ação, seja ágil, lean, enfim, a gente tem muito essa coisa, né? Você olha lá, tá a data de conclusão, e aí você vai procurar a ação, cadê a ação? E aí a pessoa, ah, não, mas tá pronto. Só que o tá pronto dela não é o tá pronto que eu espero, né? Então essa definição ela é muito Isso. importante. Mas aí, como a daily é feita em conjunto, então quando você está falando que finalizou, você está falando que finalizou para mais um grupo de 3 ou 4 que vão te questionar esse finalizado. E o pronto, o que Aham. que a gente fez, né? Nós temos, além da daily meet, que acontecia todos os dias com um máximo de 15 minutos, né? Depois no meio já estava bem mais rápido, nós fazemos uma reunião semanal, que a gente chama de reunião tática. E essa reunião semanal, para que que ela serve? Como eu me comprometi a fazer uma ação de 3 meses, mas quando eu me comprometi eu não tinha ideia do tamanho dessa ação, a gente chegou em algumas ações, eu acho que umas 5 ou 6, que quando você começa a detalhar, ela é muito maior e ela já não cabe de 0 a 3. E aí a gente faz uma avaliação nessa reunião tática que é semanal, que é uma reunião de 30 a 40 minutos com os apoios daí, e questiona, essa ação ela cabe dentro do 0 a 3? Não, ela não cabe. A pessoa vem, traz a defesa, e se o grupo, que é o grupo que participou da construção do A3, concordar, ela muda de 3 a 6. E o pronto também é a mesma coisa. Olha só, a gente está propondo esse pronto. Validou ali com o grupo, então o grupo ele é autônomo, tá? Ele tem poder de dizer que está finalizado, poder de dizer que o pronto é pronto mesmo, de Legal, alterar o prazo. bacana. Bom, vamos responder mais uma pergunta aqui que tem algumas.
E eu Tem não aquela falei do A3 pergunta. Express ainda, só para lembrar, tá? Só para Perguntaram lembrar. aqui, ó, já aplicou o conceito de MVP na descrição do contexto da 3? Vocês usaram o Scrum somente a partir da etapa do plano de ação? Enfim, já são algumas perguntas mais voltadas para o A3 Express. Então, entra aí, começa a falar dele, que eu acho que a gente responde várias perguntas. Então, é assim, a gente entende que eu tenho que analisar o problema, pensar a três e agir e executar ágil, tá? Então, é como se a gente criasse uma nova forma de fazer, que é o pensamento Lean, o pensamento a três e execução ágil. É dessa forma que a gente usa. Não tenho experiência com ágil, o que eu aprendi, o que eu sei de ágil é o que nós estamos usando na QualiRede nesse 1 ano de Lean. Legal. O que aconteceu? Com esse movimento todo, imagina, né? 5 andares todo dia dele, aquele batalhão de pessoas e as ações indo acontecendo, as pessoas empolgadas porque as ações iam acontecendo. Então, mais pessoas queriam participar. Ah, eu quero participar, gostaria de saber como é que é isso, tal. O que a gente fez? A gente começou desde novembro a pensar como é que eu faço isso para levar para mais áreas. Porque cada vez que eu chegava numa reunião no corredor, alguém me dizia, quando que chega o Lean lá na minha área? Quando que chega o Lean? E a gente conseguiu, né, nesse formato A3 tradicional, que a gente chama de Troia, na QualiRede, né? A gente chama de A3 Troia. A gente tem 3 A3 que nós fizemos em 2017, né, em 3 áreas diferentes. E tinha muitas áreas que querem participar, muitas pessoas querem participar, muitas pessoas pedem para ler livro, né, para falar um pouquinho do Lean. Então, o que a gente fez? Cara, nós temos que descobrir um jeito de fazer isso mais rápido. A gente começou a Envolver estudar mais 4 tipos, pessoas, né? envolver mais pessoas com mais rapidez, né? Então a gente procurou aí, tá lendo, né? Faz parte da Cumbuca e da equipe o livro 4 tipos de problema, buscou muito a mentoria do Augusto, né? Porque daí no programa Lean que a gente tem na QualiRede, o Augusto ele trabalha também como nosso mentor, então ele vem para a QualiRede não para nos ajudar só na elaboração da 3, mas também como um mentor para a equipe, que é a equipe do NGE, que é a equipe que eu trabalho. Que hoje a gente já tem 2 pessoas especialistas Lean na equipe que vieram, né? Um é a Fernanda, que veio da gestão da área da qualidade, e o outro é o Lucas, que veio do GLean, que é o núcleo Lean que tem dentro da Federal aqui de Santa Catarina, em Florianópolis, tá? E a gente começou a estudar junto formas, como é que a gente faz para analisar o problema e propor soluções, ver contramedidas, fazer o rito, mas de uma forma mais rápida. E aí a gente chegou num modelo, a gente fez nosso primeiro laboratório, brinquei com a Fernanda, laboratório porque a gente mesmo estava executando e olhando os tempos para ver se cabia ou não no próprio NGE, na minha área. E em março a gente fez o primeiro piloto fora, né, do NGE, que foi na área de gestão de pessoas. E aí o problema que a gente buscou resolver foi comunicação interna. Né? Então, pegou lá um problema, comunicação interna. Para chegar nesse problema, a gente usa uma metodologia que a gente chama de balde, né? Que também veio lá do AGE, mas o Moscou no ágil, ele trabalha para eu saber o que eu coloco na sprint. No nosso caso, a gente usa essa metodologia para saber o que eu estou fazendo que eu não deveria fazer. Então, a gente olha nessa questão das dores, né? O que está doendo hoje porque eu estou fazendo algo que eu entendo que eu não deveria fazer. Não deveria. E aí a gente analisa esses problemas, algumas coisas a área consegue resolver sozinha, algumas coisas não. Dentro do que ela não consegue resolver sozinha, a gente vê o que eu consigo, que é mais relevante, usa uma matriz, né? Que é mais relevante e é mais simples de resolução. E aí escolhe um problema para resolver em 30 dias. Então, a A3 Express, ele usa o pensamento A3 como base, como abordagem, os 4 tipos de problema, e aí os 4 Cs para resolução, né? Que é contexto, causa, contramedida e o controle, que é o acompanhamento. Então, por meio dos 4 Cs, a gente define um problema junto com a área e define as ações ou contramedidas para serem executadas em até 30 dias. Mas, de novo, a gente se compromete com os 30 dias, a gente não promete. Então, se levar 32, 33, 29, não é isso que muda, né? Mas também, e a gente não trabalha com prazo. Eu trabalho com 30 dias, sendo que eu tenho lá o meu norte para finalizar daqui a 30 dias, e eu vou fazendo a daily, puxando as ações
até finalizar. Então, a gente tem alguns A3 Express que terminaram com menos de 30 dias, tem uns que estão terminando agora, né? Nessa semana de maio aí, essa semana tem algumas coisas terminando. Que eu comecei, meu primeiro piloto foi em março. E aí eu tenho 3 Troia, que ele demora mais, porque a construção do A3 leva em Isso que eu torno ia de te 3 a 4 perguntar. Isso meses. que eu ia te perguntar, deixa eu ver se eu entendi para poder recapitular aí para o pessoal. Tá. Então, vocês têm um A3, que é tipo um A3 mãe, que é esse A3 Troia, né? Que é um A3 que ele Tá. leva um tempo aí normal de um A3, né? De 3 a 6 3 meses. a 4. Aham. E aí, dentro desse A3, vocês utilizam esse método do balde para identificar dores no quais vocês consigam se comprometer dentro de um A3 Express, que é o que leva um mês. É isso? Eu tanto posso, é isso também, eu tanto posso fazer isso numa área onde eu já tenho a 3 Express, que é como tu citou. Uhum. Então, na TI eu tenho uma 3 Troia e dentro desse A3 Troia, para eu alcançar o meu estado futuro, eu defini alguns Kaizens e eu posso aplicar o A3 para o Kaizen. Como eu tenho Aham. no A3 da regulação, que é o meu primeiro piloto, eu já fiz piloto lá e eu já fiz o gerenciamento diário, eu já estou no gerenciamento diário, no GD. Esse GD pode, algum indicador que eu não consigo alcançar a meta, eu posso usar um A3 para tratar esse indicador. Como eu posso pegar uma área totalmente diferente da QualiRede, que é o caso de gestão de pessoas, BI, amanhã a gente vai ter no administrativo, onde eu não fiz nada de linha ainda e eu chego com essa metodologia para resolver um problema, na ideia de um problema de cada vez, Entendi. mas eu resolvo ele mesmo, né? Então, você pode usar ele tanto como Tanto desdobramento de um junto. A3 maior, né, para acelerar alguma ação ali dentro, alguma contramedida, como você também está usando ele separado, sozinho, para poder chegar em alguma área que está sentindo falta de receber Isso, esse acalento, né? isso, é E isso aí você mesmo. chega com esse A3 Express que você consegue envolver e ensinar as pessoas que estão ali, né, para que depois elas consigam caminhar sozinhas e ao mesmo tempo gerar as melhorias que vocês estão sendo cobrados aí de gerar, né? É isso aí, é isso aí. E aí eu consigo, e aí as pessoas se sentem, não, ai, e assim, as pessoas se sentem super felizes. Acho que o mais legal é isso, né? As pessoas queriam participar de alguma forma, elas queriam que isso chegasse para a área delas. O A3 Express é uma forma que a gente na QualiRede, né, batizou e está chamando essa metodologia, que tem a abordagem do A3, que olha os 4 tipos de problema, que usa os 4 Cs para a resolução dos problemas, né? Uhum. E com isso as pessoas se sentem satisfeitas, porque daí ela está envolvida, ela entende a metodologia, a gente usa a daily meet com ela, usa a reunião tática com ela, usa a lógica da cadeia de ajuda. Então, de alguma forma, ela já está se inserindo nessa Legal. metodologia, nesse contexto, nesse olhar do Lean. Quando eu tiver que fazer um Troia, ou quando eu conseguir fazer um Troia lá, né, pensando Uhum. de quanto a gente vai ter que avançar, ela já está mais experimentada, né? Já tem um gostinho, Entendi. já sabe mais do que eu estou falando. Entendi. E A para qual proposta. tipo de problema? Quando você pega o A3 e usa ele assim separado, né, do A3 Troia, que tipo de problema é o foco desse A3? Já que você disse que é um A3 que leva um mês, né? Então a gente não pode Uhum. falar de um problema muito complexo, porque a gente não vai conseguir resolver tão rápido. Isso, Me dá um exemplo aí de problemas assim que tá. vocês Eu vou resolveram te, com a A3 eu vou te falar um Express. pouquinho, tá? Eu vou falar um pouquinho como é que a gente faz a metodologia para escolha da dor que a gente vai tratar e aí descreve o problema a partir dessa Tá. dor. Na metodologia do balde que a gente usa, o que a gente faz? As pessoas vão falando, é brainstorm, ela vai falando tudo que dói. Tudo que ela faz hoje, que ela entende que ela não deveria fazer, quais são as dores. Ela vai falando, a gente vai juntando o que é similar, né? Vai clusterizando isso. Cheguei lá em 10, 20, 15, 30 dores, tá? Que aquela equipe Uhum. está identificando que ela está sentindo hoje. O que a gente faz? Na metodologia do balde, você separa em 4 quadrantes. O primeiro quadrante a gente coloca que é aquilo que eu tenho obrigação de resolver. Por que eu tenho obrigação de resolver? Porque está tudo dentro da minha área, eu conheço aquela dor, eu sei exatamente como que eu posso resolver, só não resolvi ainda, porque não tive tempo, porque É tem o ver coisas e na agir, frente. né?
Isso, bem nessa lógica, bem nessa lógica. Legal. Então, isso está no primeiro quadrante, aquilo que eu tenho a obrigação de resolver. O segundo quadrante é aquilo que eu tenho 80% está na minha mão, 80% eu conheço esse problema, mas 20% não. Ou eu não conheço essa outra parte, eu tenho dúvidas sobre ele, ou essa outra parte não depende de mim. Eu tenho que fazer uma Uhum. conversa com a Fernanda, porque é de outra área, eu vou ter que passar para ela, então tem que ficar claro para mim e para ela. 80% Uhum. depende da área, mas 20% não. Olhando para os dois Tá. quadrantes de cima, onde a área é protagonista, ou porque depende só dela, ou 80% depende dela. Nos quadrantes de baixo, eu tenho aquilo que 80% não depende de mim, dói, mas Uhum. não depende de mim, depende de outra área, de automação, de recurso, de orçamento, não depende de mim. É muito pouco que eu posso exercer de força em relação a ele. E o último Aham. quadrante, a gente diz que faz parte da vida, entendeu, Fê? Então faz parte da vida. Coronavírus faz parte da vida, Sim. reajuste faz parte da vida. Então, coisas. E aí, assim, aceita, porque não tem o que Que fazer, dói né? menos, né? Bem nessa linha. Então, o que está nos quadrantes de baixo, que 80% não depende de mim ou faz parte da vida, é assim, eu não vou trabalhar neles, porque eles são muito complexos mesmo. Eu vou primeiro trabalhar naquilo que está na minha mão. Então, aquilo que é Aham. obrigatório e que está na mão da área, né, que por mais que ela, não é que é fácil de resolver, mas depende dela exclusivamente, a gente entende que ela consegue resolver sozinha. Agora que ela identificou, ela está vendo, que a gente coloca isso também no post-it virtual, né? Ela está Uhum. enxergando agora, tem um consenso que isso é obrigatório resolver, isso ela vai resolver. Aquilo que 80% depende dela, mas 20% não, ela precisa de ajuda. E aí a gente usa o A3 Express nesse quadrante, para esses tipos de Entendi. problema. Só que ali também, às vezes, eu tenho 4, 5, 6 problemas. Então ali eu uso a matriz do quanto que ele é complexo e quanto que ele agrega valor. Então, o que agrega Uhum. mais valor e é menos complexo é aquilo que eu resolvo primeiro. Eu Seria defino a o que eu vou matriz ali resolver nos de. 30 dias. Seria tipo uma matriz esforço-impacto. Quanto que você vai, né, Isso, gastar de essa é a ideia. esforço e qual é o impacto que aquilo vai trazer. Qual que é o impacto que isso Legal. traz. E aí esse que eu escolhi, que é o que tem mais valor e é menos complexo, é o que eu vou resolver primeiro. Que a ideia, o que, que a gente está pensando, mas isso também é muito pensar ainda, né? Porque como eu falei, a gente Uhum. começou em março, então a gente está aí com 2 meses experimentando, né? Apesar, mesmo a gente estando com 5 áreas já com a 3 Express, mas eu estou experimentando. Então, a gente agora vai começar o segundo ciclo de algumas áreas. A gente entende que a equipe, né, que é o NGE, que eu tenho 2 especialistas, puxando a metodologia 2 ou 3 ciclos, a área já vai ter de que os próximos ciclos ela toquem sozinha. E essa é a ideia, tá? De Legal. fomentar mesmo. Nosso objetivo estratégico, né, que relacionado à minha área, é justamente fortalecer essa cultura do Lean. E a gente entendeu que uma forma é o A3 Express. Uma das Legal. formas, né? Então, o grande objetivo, né, do porquê vocês fizeram o A3 Express, que foi juntar o Lean com o Ágil, foi para vocês conseguirem envolver uma maior quantidade de pessoas que estavam com essa necessidade, né? E ao mesmo tempo Uhum. não ser um envolvimento que gastasse um tempo muito grande, né? Que nem gaste com A3 Isso. normal, porque não dá para fazer 1 milhão de A3, né? Que vai tratar de problemas mais estratégicos, maiores ao mesmo tempo. Então, Se a foi a gente pensar estratégia que vocês adotaram isso. aí. Legal. Se a gente pensar, né, que eu comecei em 28 de maio da regulação, e aí o A3 mesmo estava pronto em setembro, e aí eu comecei as ações, a fazer as ações, e agora em maio, né, eu estou finalizando o ciclo de ações, aí eu já rodei o piloto, estou no GD, o A3 normal, ele leva aí de 3 a 9 meses para a gente poder realizar as ações. Então, qual que era a ideia? Eu vou usar o A3 Troia ou normal, né? Nós chamamos de Troia na Aham. Quali-Rede, para coisas que envolvem mais áreas, que são mais complexas. Agora, para aquele problema do Estratégico. dia a dia, que metodologia que eu vou levar para as pessoas? Essas E aí a pessoas. gente buscou dentro da própria literatura, né, os 4 Cs e os 4 tipos Legal. de problema.
Legal. E aí, pensando nesse A3 Express ainda, e aí o fluxo dele, apesar de ele ser compacto, né, e ser para um tipo de problema específico, é, o fluxo dele segue a metodologia do A3 normal. A gente vai mapear o estado atual, vai analisar a causa, vai definir o objetivo, e aí, quando a gente for para o plano de ação, aí vai surgir o Kanban, vai surgir toda a questão da metodologia Isso. ágil, ou é diferente disso? Não, é isso. Só que acontece que no A3 normal, eu tenho lá, eu faço o contexto, aí a análise do problema, isso demora, né? Isso tem um tempo. Quando eu falo de um A3 Express, eu tenho 30 dias para fazer as ações. Mas a gente faz, o A3 Express, a gente desenvolve com a área em 8 horas. Do começo, que é o do balde, da metodologia do balde, até a entrega, ó, tá aqui o A3 Express com as contramedidas que juntos a gente construiu para matar esse problema. São 8 horas. Eu posso Legal, então fazer você faz duas, um workshop faço um toda a workshop, estrutura do A3 e aprende aí um mês fazendo. é só fazendo, Só só botando ação em e prática. daily. Isso. E aí as Legal. dailies, né? Daily, né? Aí as ações a gente monitora pelas dailies, semanalmente a reunião tática para ver evolução no acompanhamento. Já define um indicador para eu poder mostrar, né, que eu realmente melhorei. Exemplo da própria comunicação interna, que foi o primeiro que a gente fez o piloto do A3 Express na área de gestão de pessoas. O que eu tinha quando eu comecei o A3 Express, né? Qual era a realidade da comunicação interna? A quantidade de comunicações enviadas, quantas pessoas acessavam isso, e agora, depois de 30 dias, quando eu entrego, faço todas as ações, qual é esse novo, né, novo momento que ela está. Então, eu trabalho muito forte 4C mesmo, né? Contexto, mas é contexto do problema, a causa, para a gente poder traçar as contramedidas, contramedida e o controle, que é o acompanhamento diário. Legal. Agora me tira uma dúvida que é um problema muito grande que a gente tem lá na Globo, que é dados. Vocês têm bastante dados? Ou vocês também são Então, deficientes de dados? não, assim, ó, é uma coisa engraçada, né? Porque quando você vai começa a fazer a parte da análise do problema, da dor, do histórico, a gente tem um momento lá que a gente chama de levantamento de histórico. Então o Aham, pessoal começa a falar assim, ah, então, mas ele é muito lento. Quanto que é lento? Lento porque demora 1 hora ou 2 dias? Ah, mais ou menos cinco aham. dias. Então você vai, à medida que as pessoas que estão participando do A3 Express elas vão falando, você transforma essa informação em Em dados. dado, né? Vai E aí criando a ideia parâmetros, né? vai criando parâmetro. E assim, a gente está aprendendo, que é como eu te falei, nós estamos fazendo o quinto Aham. A3 Express. Uma coisa que a gente já aprendeu eu vou fazer até chegar a dor que eu vou trabalhar no primeiro período, ou na parte da manhã. Na parte da tarde, eu vejo as contramedidas. Né? Aham. Então, entre a manhã e a tarde, a pessoa já sabe, ó, essa dor que eu vou trabalhar, a dor é excesso de comunicação interna. Então, eles Entendi. têm ali a hora de almoço, 1 hora e meia que a gente pode combinar, que é para finalizar para trazer informação. E aí vai muito mesmo, aí um pouco muito do especialista, e a minha área tem que fazer isso, transformar aquilo que ele trouxe em um dado Transformar que gere uma feeling em informação. dado, né? Isso, é bem isso. Mas é muito bom, É. tá? As pessoas, quem está participando, ele começa, não, realmente, né? Vou dar um exemplo do último que a gente trabalhou, né? Do A3 Express, do último que a gente fez. Chegou à conclusão de que a gente gasta 22 horas de um supervisor para fazer uma atividade. Então, assim, como é que chegou nisso? Ah, eles vão soltando informação, como já tem o olhar, né? A Fernanda e o Lucas que trabalham comigo têm esse olhar de processo, de método, eles já vão contabilizando ali, transformando aquilo, validando com o pessoal, e chega no final, você olha o histórico, tem o qualitativo, que é as recepções, mas tem o quantitativo também. Legal, é bom porque isso não impede você de fazer melhoria, né? Eu já ouvi Não, muito pessoas falando, ah, eu não tenho dados, então eu não tenho como melhorar. Não, pô, começa, né, com feeling, vamos estruturar esse feeling, né, num parâmetro, e depois a gente pega esse parâmetro e começa a medir para ver se ele é real ou não é real. Mas não quer dizer que a gente não consiga fazer a melhoria, né? A gente consegue é isso fazer. aí.
Muito Não bom. pode Bom, travar, né? Não é porque não tem o dado estruturado que eu não vou fazer, né? Tá doendo, exatamente. é aquilo que eu comentei. Se eu começo a fazer conta e percebo no, ao final, ninguém tinha essa informação quando começou a 3, mas ao final a gente tinha. vinte e Sim. duas horas do supervisor eu uso para fazer essa atividade. Então Legal. agora eu Eu já acho tenho. que esse é o mais importante, né? As pessoas tendem a querer desistir, a parar antes mesmo de começar, porque não tem o dado, não tem a informação. Mas tá aí a prova de que isso não impede ninguém de fazer nada, né? Não. Se faltam 10 minutinhos para a gente acabar, a gente não vai conseguir falar de linha em serviço, porque o assunto tá gostoso, né? Do A3 Express, e a galera tá querendo saber mais. A gente pode marcar depois uma outra live para falar de linha em serviço. E eu queria saber com você agora, como é que vocês estão fazendo, né, mantendo tudo isso que vocês começaram, né, lá na Quali-Rede, no prédio, nos 5 andares, com os Kanbans distribuídos. Como que vocês pegaram tudo isso e levaram para o home office e controle, a daily? Fala um pouquinho para a gente como que vocês estão lidando aí com o momento agora. Então, o que que acontece? Como a gente já tem o rito, né, principalmente a equipe, do se encontrar, lógico que no virtual é até mais fácil, você sai de uma daily da TI e cai na daily lá na regulação, né? Mudando Aham. só o link. Então é até mais fácil, até mais rápido. Mas o que a gente procura fazer esses que são os que a gente chama de Troia, que são os normais, que são a três mais robustos, no sentido de que envolvem muito mais áreas, muito mais ações. A minha equipe é formada hoje por 2 especialistas e eu, então a gente faz questão de que um dos especialistas estejam nessas deles. Do A3 Express, que são problemas pontuais, a gente faz questão de estar no primeiro ciclo, né? Que é o primeiro mês. Entende que depois disso eles já vão ter o rito, eles já vão estar acostumados com a daily, de se encontrar todo dia para olhar lá se a ação foi feita, se precisa de cadeia de ajuda, porque o mais importante é a cadeia de ajuda para manter o ritmo das ações, né? E que Uhum. o fato de a gente conseguir participar da reunião tática, que também é uma reunião rápida, tá, Fê? É uma reunião de 30 a 40 minutos. A gente se encontra na reunião tática já com uma pauta e olha lá, a dele está acontecendo? Tá. O ritmo tá bom? Tem alguma ação travada? Não. A gente já consegue gerar indicador para ver se melhorou ou não? Não, ainda não dá para gerar um indicador. Tem mais alguma ação? Então você faz As reuniões são muito objetivas. E no virtual, Aham. isso é mais legal ainda, porque as pessoas não têm muita paciência, né, para ficar esperando se você atrasar 5 minutos. Então a daily é rápida. E assim, até algumas pessoas que são mais céticas, daily todo dia, né? Eu já ouvi assim, alguns consultores falam, vocês fazem daily todo dia. Todo dia? Gente, a gente Não. faz. A gente faz. A daily é todo dia, a gente faz a daily todos os dias, 15 minutos. E hoje, como eu tenho 3 a 3, que são os Troias, que são os projetos maiores, e 5 que são menores, eu tenho 8 deles acontecendo todo dia. A minha equipe, ela procura participar de todos, mas a gente, assim, nem sempre consegue, só que a dele acontece. Então, assim, o que que a gente tem que garantir? Que a equipe que tem aquele problema para resolver, que ela Tá se realize a dele. reunindo, né? E isso, e a tática aí, que é o momento mais de analisar, né, o andar da semana é essa, a gente faz questão de estar em todas. Entendi. E aí os times reportam para vocês se as reuniões aconteceram ou não, e aí vocês vão fazendo controle disso. Na reunião tática, o próprio time controla a presença, né? Eles mesmos vão colocando a presença, eles Aham. vão dando ritmo, né? Na verdade, assim, a gente entende que é o empoderamento das pessoas. E o que a gente percebeu muito, principalmente no primeiro, a 3 Express, quando a gente teve 8 apoios, é que a gente precisou muito que as pessoas se empoderassem, que elas Uhum. desbrochassem, né? Que elas entendessem a lógica. Em vários momentos a gente tinha que, opa, mas essa ação está meio confusa. Vamos voltar no A3, olhar todo o racional, desde a análise de causa, da dor, da contramedida, para ver se quando a gente detalhou, a gente não perdeu nada no meio do caminho. Então a gente fez muito isso, Uhum. faz muito isso, Legal. usa muito o A3 para isso, volta lá no que foi construído. E aí, com isso, as equipes. Hoje, assim, eu estou falando aqui em nome da Quali Rede, contando um pouquinho.
mas qualquer um dos que estão à frente, né, dos apoios que estão à frente num Kanban de Daily Meet, poderia estar falando aqui bem tranquilo, porque eles aprendem fazendo e eles se sentem Então, mesmo como responsáveis por isso. são os donos, né? Se sentem de São os fato donos donos. daquilo ali, né? Legal. Isso E aí. em termos de ferramenta, o que que vocês estão usando de ferramenta tecnológica para fazer tudo isso? É o famoso Excel? Então, o que que a gente está usando, tá? Para fazer o rito da Daily, do rito do A3 Express, que é a metodologia, como a gente usa ali, eu uso a metodologia do balde, a metodologia do A3 Express em 8 horas. Tem que Uhum. ter ritmo, porque senão você não consegue fechar, e aí a minha equipe é responsável por isso, por abrir o ciclo e fechar o ciclo dentro das 8 horas. A gente usa o famoso PowerPoint. Até está testando o Miro, mas a gente Legal. já vai para a reunião com o template tudo prontinho. Tá aqui a post-it, o pessoal vai escrevendo no chat, coloca lá, tem a carinha dos post-its como se tivesse no presencial, só que está no Legal. virtual. E a gente está testando o Miro, né? Tá entendendo um pouquinho mais o Miro para ver se é melhor usar ou não, tá? Até por recomendação do próprio Lean Institute, a gente fez algumas coisas a gente fez no Miro. Ainda não está fazendo a Entendi. 3 Express lá, mas está testando. E para Legal. daily é a famosa o Drive, né? Planilha de Excel lá no Drive e Aham. bem tranquilo. E para controle dos Kanbans, vocês também estão usando o Excel ou estão usando alguma ferramenta específica para Não, Kanban? só o Excel, só o Excel. E funciona legal? Vocês conseguem montar Aham, lá, ter uma rastreabilidade consigo. boa disso tudo? Sim, é que assim, ó, como a daily e as reuniões táticas, elas fazem com que você tenha segurança do que tu tá falando ali, né? E aí tem o pronto, então, tipo assim, finalizou as ações, finalizou, e o pronto. Aquilo que eu defini lá de ações realmente chega naquela contramedida? Um exemplo, tá? A contramedida é eu ter uma ferramenta virtual que permita o acompanhamento das dailies. Então, esse a contramedida. O que é o pronto? É eu rodar as deles com todos os A3 que eu tenho e ver se funcionou mesmo. Então, a gente Legal. põe o pronto de uma forma que eu consiga fazer essa prova real aí em relação à contramedida. E aí, Entendi. né, é o Excel por uma facilidade no sentido de você conseguir compartilhar o arquivo. E aí, tanto o dono do A3 quanto a minha equipe tem acesso, vai monitorando. Ali mesmo eles colocam a lista de presença, ali mesmo tem a dor, tem a contramedida, tem o desdobramento das ações. Aí o que a gente faz para saber se, né, olhando com o Scrum, né, que é no sentido do que eu tenho para fazer, do que eu estou fazendo, do finalizado. Coloco o início, porque eu não tenho prazo, Uhum. lembra? Eu não uso prazo, eu Aham. uso 30 dias. Então, para cada uma das ações, ela coloca quando iniciou e quando finalizou. Então, eu tenho o que eu tenho a fazer, o que está em andamento e o que está finalizado. A lógica do Scrum a gente mantém. Entendi. Cia, quero te agradecer. A gente já está indo aí para o finalzinho, mas antes da gente encerrar, eu queria que você respondesse aí para mim que o Lean, né, que você falou que, na verdade, sua carreira é toda na área de qualidade e que seu contato com o Lean é de pouco tempo para cá, né? Uhum. E aí eu queria saber o que o Lean mudou aí na sua vida, o que ele representa hoje, tanto sua vida profissional quanto sua vida pessoal. Qual é a sua experiência com ele? Então, a experiência começou na Anima, né, em 2016. Então, eu fiquei um ano e meio participando do Lean com a Anima e na época eu morava em Joinville e a Anima corporativa ficava em BH, então eu me deslocava lá, até lá. E lá a gente, por mais que a gente fizesse o Kanban com prazo, mas a gente já fazia daily todos os dias e fazia daily de forma virtual, porque eu estava em Joinville e o Kanban estava lá em BH, né? Assim, lá Aham. já me apaixonei pelo Lean no sentido de que o que é mais importante é o objetivo dele. Se o Kanban, se é post-it, lá a gente não tinha sala para poder, né, obeia, não tinha pronta, a gente fez no corredor. Então, quando a gente foi para a Quali Rede, a gente foi procurar um lugar para fazer, a gente fez no corredor, no sexto andar, para montar o A3 primeiro, foi Uhum. construindo com papel craft, e depois no Kanban, né, para fazer as ações é que a gente dividiu.
Mas lá eu já senti o quanto que essa é uma metodologia, uma filosofia que ela permite que as pessoas colaborem, ela enganja as pessoas, né? E como eu vim da gestão da qualidade, a ferramenta da qualidade é uma coisa que já está muito, para mim, é normal, é simples, já está no meu dia a dia. Agora, perceber que tem formas que você consegue trazer, aproximar as pessoas, mostrar um propósito, um objetivo comum, e aí ter um grupo trabalhando para isso foi muito importante. Então, quando a gente conseguiu trazer esse piloto para a QualiRede, e aí ela abraçou o Lean de uma forma muito bonita, né, no sentido de que todo mundo quer muito participar, eles são extremamente comprometidos, todas as pessoas. Quem participa do projeto Lean é super comprometido e valoriza, e quem não participa porque não teve a oportunidade, ainda quer participar, né? E fala super bem, e quer ler livros. Então, eu já emprestei o livro Liderar com Respeito, tudo que aprendi sobre Lean, aprendi no primeiro dia de aula. Assim, a gente já está trocando livros com pessoas que estão numa área que eu não sei quando que a gente vai conseguir chegar lá, porque são muitas áreas mesmo. A gente tem a proposta, o projeto é 18 áreas, a gente entrar esse ano com a A3 Express, a gente está em 5, então falta 13 ainda, né? Tem muita coisa ainda para a gente entrar. Mas é isso que eu percebo, assim, que as pessoas elas se apaixonam porque ela consegue enxergar que o rito ajuda ela a resolver o problema, ela entende. Então eles querem muito entender, me perguntam assim, às vezes quando a gente começa, né, quando é uma área nova, tá, Fê? Começa o rito, o pessoal fala, tá, e agora na dele eu posso falar? Posso fazer pergunta? Por quê? Porque tem o rito, né, da dele, você entra, fala o que você está fazendo, fala se tem cadeia de ajuda. Legal. Então, isso é muito legal. Bom, As pessoas estão resumindo, né? participando bastante. Se trata de pessoas, que é o que a gente vem sempre falando aqui, né? Que o Lean é pessoas. Então, a sua experiência não é diferente. Então, a gente prova aí a nossa teoria. Bom, faltam 20 segundos para encerrar aí a nossa live. Já já o Instagram vai cortar a gente. Sim, eu quero te agradecer. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi um super prazer. Rolou até uma hashtag aí, ó, hashtag mais um, que a galera quer mais uma live. Que legal, que bom. E a gente eu fico bem combina, feliz. tá? Um beijo. Tá ótimo. Obrigada, Fê.